com o desembargador Rogério de Oliveira, Antônio Carlos Esteves, hoje entrevistando a doutora Sandra Kieffer sobre a inclusão de deficientes e a lei brasileira de inclusão. Vamos a uma pergunta aí, pergunta dos nossos ouvintes que estão ligadinhos aqui na Manchete Online, através do nosso repórter de campo. Bom dia, Silvio. E bom carnaval para você. E aí, já tem bateria aí? Já tem algum som de carnaval aí, Silvio? Desembargador, por causa desta situação caótica que vincula a nossos veículos de comunicação, parece que até as prefeituras resolveram reduzir os gastos. Então a ordem é: não pule carnaval nos municípios, principalmente em Itaboraí. Olha, eu estou no ponto do ônibus, mas quem faz a pergunta é a senhora Jocélia dos Santos. Ela está aqui ouvindo o programa, também no seu carrinho, e faz a seguinte pergunta. Ela não quer falar ao vivo do desembargador, é tímida também, mas ela quer saber que na Câmara Municipal de Itaboraí fizeram a lei para que os portadores de necessidade especial tivessem acesso ao plenário. Só que eles, tivessem rampa de acesso aos estabelecimentos públicos, os comércios. Mas na Câmara Municipal de Itaboraí não tem essa facilidade. E agora, como fica, desembargador? Ô Silvio, obrigado aí a dona Josélia por essa excelente pergunta, mas procure as pessoas assim mais soltadas, ô Silvio. Você só entrevista gente tímida e as pessoas querem ouvir, apesar de que os ouvintes têm elogiado muito o seu vozeirão. É verdade. Queremos muito ouvir o seu vozeirão. Não vou me comparar, mas a participação dos nossos ouvintes aí de viva voz é muito bom. Josélia, muito obrigado, está ligadinha aqui na Manchete Online. Vamos lá, doutora Sandra, responder essa pergunta da nossa ouvinte Josélia. Obrigada pela pergunta, Josélia. É um prazer estar falando aí com vocês, ouvintes. É o seguinte, antes de lei municipal, nós temos as leis estaduais e as federais. Antes nós tínhamos várias legislações e agora com a Lei Brasileira de Inclusão que garantem esse acesso, é o direito de ir e vir. Você, se não tem a rampa, como é que a pessoa chega nos lugares? Então a gente tem essa lei e tem como fazer cumprir, sim. Vá à defensoria, dá como procuração, notificar o Ministério Público da sua localidade. Inclusive a própria Câmara agora, dela mesmo fazia essa rampa de acesso. Vai se tocar e fazer. Exatamente. Você não pode tolher o direito de viver dessas pessoas. O desembargador Ciro, num determinado momento, ele se autorrecriminou por usar a expressão portador. Por quê? Vamos explicar isso. Até a terminologia bem explicada é uma forma de colaborar, professora. Quem sabe a gente não explica ao ouvinte qual é a inconveniência do uso do vocábulo portador. Então, portador é quem porta alguma coisa, quem leva de um lugar para o outro, quem porta um guarda-chuva. Eu, quando dou aula, eu falo do portador do cheque, minhas aulas de título de crédito. E aí eu falo, ai meu Deus, estou falando do portador, porque a gente se policia muito para não falar portador de deficiência, mas portador é aquele que leva de um lugar para o outro. A pessoa com deficiência não porta a deficiência faz parte dela, e ele não vai conseguir deixar essa deficiência em outro lugar. Não tem cura, a deficiência é uma condição inerente. Agora, uma doença, você é portador do vírus da gripe, do vírus da dengue, e depois vai curar. Vai passar, vai ter remédio, vai ter algum tratamento. E por isso que a gente fala isso. E a pessoa com deficiência, quando você fala pessoa com deficiência, a pessoa vem em primeiro lugar. Pode ser uma pessoa com óculos, uma pessoa loura, morena. Então, é a pessoa que importa. Ouvinte, o que nós estamos falando, perdão aí aos companheiros, mas é de uma pequena inconveniência que não apaga o valor dos meus atos, não transforma feitos e fatos e nem me impede ao amor. Nada como poeta em tempos de carnaval, né? Então, isso aqui é o programa Encontro com a Justiça. Mas, doutora Sandra, a gente está muito preocupado com essa leva de crianças vítimas aí do Zika, do chikungunya.
vamos ter mais deficientes físicos e sem políticas públicas para apoiar essas famílias. Como é que a senhora está analisando, como é que a senhora está vendo essa questão tão grave de saúde pública que o Brasil está passando nessa temporada? É grave, sério e triste. Essa semana eu compartilhei uma notícia sobre especialmente sobre o Zika vírus e a questão da ligação com as crianças que estão nascendo com microcefalia. Falei que ter um filho com deficiência não é o final do mundo, mas que um país que não consegue combater um mosquito é o fim do mundo. Porque as consequências cada vez vão ser mais graves. Eu fiquei muito assustada quando o nosso ministro da Saúde falou que vamos ter uma geração de sequelados. Isso é muito triste porque carrega um estigma em cima da pessoa com deficiência muito grande. Mas nós vamos ter uma geração que vai sofrer muito a consequência desses atos impensados de falta de... Talidomida nos anos 60. Foi, né? exatamente. Muita gente... Agora, o que a gente precisa? Apoiar essas famílias, assim como famílias de qualquer tipo, quando nasce uma criança com deficiência. Dar esse apoio, suporte, porque as crianças conseguem ter uma vida dentro das suas necessidades. Aquela deputada, né? que é cadeirante no Congresso, quando a presidenta foi no Congresso agora, segunda-feira, eu acho, e ela falou assim, defendendo as políticas públicas de auxílio, de apoio, ela se retirou do Congresso com o seguinte protesto, essa deputada, que o Ministério da Saúde leva 5 anos para entregar uma cadeira de mãos. Quer dizer, isso já é mais um governo. Esperar política pública de um país nosso que está caminhando para um caos econômico, político, social, é querer muito ir nos próximos anos. Vamos louvar o trabalho de nossas colegas juízas da infância e da juventude, porque essa semana algumas mães desesperadas, inconformadas com esse destino, abandonaram crianças microcéfalos que nasceram com a microcefalia, abandonaram na rua. E a juíza, parece que foi a colega Mônica Labuto, ela procurou essas famílias, deu apoio a essas famílias, convenceu-as da importância dessas famílias assumirem essa maternidade e foi feliz. Então veja que a justiça, muitas vezes, ela se esconde atrás de notícias ruins. Essas notícias boas a gente tem que divulgar. E o encontro com a justiça é para isso também. E aqui não há nenhum corporativismo, porque o programa Encontro com a Justiça descortina aqui tanto as coisas boas quanto as coisas ruins do judiciário. Mas eu acho que é oportuno dar essa notícia aqui, né, e louvar o trabalho das juízas da infância e da juventude. Perguntar aqui a comissão, se a comissão da OAB, né, já discutiu essa questão nova que vai surgir, que o Supremo vai ter que enfrentar, a sociedade vai ter que enfrentar, da possibilidade do aborto de mães que estejam portando crianças. Nós já estamos começando a discutir a respeito do assunto, não temos uma posição ainda formada, mas temos os indícios daquilo que os membros da comissão pensam a respeito. Né? A gente tem que pensar o seguinte: o aborto é uma questão. Se é contra ou a favor do aborto, da legalização do aborto, das consequências de um aborto, é uma coisa. Fazer o aborto de uma criança com deficiência, seja ela qual for, é outra. Então a gente encontra outras dimensões, porque quem decide ser mãe, pai, e vai querer aquela gravidez, e só vai abortar por causa da deficiência, eu acho que é uma questão um pouco diferente do que aquela pessoa, não, eu não quero ser mãe. Então a gente tem questões aí muito específicas, muito delicadas a serem discutidas. Eu não gosto de colocar o meu ponto de vista pessoal, mas eu acho que a gente vai ser posto, isso já está em discussão, tem pessoas a favor, pessoas contra, mas é aí a discussão, né? Qual é a diferença de uma criança com ou sem deficiência? O aborto eugênico é válido, limite da deficiência. Então, por isso, informar as pessoas é tão importante. O judiciário vai se manifestar, as questões vão chegar, tanto da questão do aborto, como de suporte a essas famílias, fornecimento de medicamentos, se necessário, e das terapias. Então, é um assunto novo, sério, e que a gente tem que pensar a respeito, sim, discutir bastante. No tribunal existem alguns magistrados que têm filhos com deficiência
e elas criaram um grupo muito interessante de autoajuda, onde elas trocam experiências e ajudam e se aconselham mutuamente. A comissão da OAB pensa em estimular esse apoio às famílias com deficientes. Isso aí seria uma ideia interessante de reproduzir na sociedade como um todo, doutora Sandra? Sem dúvida. A OAB já trabalha com o Movimento Down, que é uma entidade que partiu de familiares com pessoas com síndrome de Down, que fornece informações. A cartilha do Movimento Down, Educação para Todos, até serve para qualquer deficiência, mas partiu de grupos e pensando nas famílias com deficiência. Esses grupos são importantíssimos. Eu faço parte de vários grupos desses, porque é onde a pessoa se sente realmente acolhida, né? E a OAB dá o apoio pelo Movimento Down na parte de educação e estimula sim, porque os grupos de famílias a gente troca informações de quem passa pelos problemas, e nada como uma pessoa que já passou pelo que você está passando. Não é um problema a deficiência em si, são os obstáculos que a sociedade impõe que te deixam mais desgastado, mais fragilizado, os preconceitos da família, da própria família, dos vizinhos, dos amigos. Então esse sim é uma parte muito importante. Nós temos associações do autismo, das deficiências físicas, da síndrome de Down, várias organizações e que têm uma atuação importantíssima e relevante para as famílias. E que acabam atuando também na parte de questionar, de fazer pedidos, políticas públicas a respeito disso. A senhora acha que a pesquisa genética vai acabar facilitando, não digo a cura, mas a prevenção desse tipo de problema? Porque é um problema médico, de saúde, né? Tem. A genética hoje ela está avançando, embora não sei se vai ser para todos, porque tem um custo do tratamento, sempre tem esse problema do custo, né? Mas acho que a genética daqui a uma década, 20 anos, vai trazer muita solução para esse tipo de problema que a gente enfrenta hoje. Hoje a gente já está sendo beneficiado de estudos de 20, 30 anos atrás, que começaram, né? Então é uma coisa que o que está acontecendo agora, os estudos, às vezes sim, as vacinas, coisas que ajudam uma coisa mais imediata. Mas tem coisas que vão ser a longo prazo. Com certeza a medicina, a genética, no geral, nos auxiliam bastante na parte de uma manutenção de uma qualidade de vida boa, na prevenção de várias doenças ou de várias comorbidades que podem ter na correção genética daquela doença. Exatamente. Por um dever patriótico, ouvinte, eu quero lembrar que um grupo de uma universidade brasileira de São Paulo conseguiu produzir um método de combate ao mosquito que está sendo usado no mundo inteiro. A nossa tendência, ouvinte, é esquecer as coisas positivas que nós fazemos. Agora, aqui mesmo, eu estava tentando me lembrar o nome de uma pessoa muito importante para o combate à diferença que as pessoas ostentam. Eu não sei, professor, a senhora certamente vai saber. Helen Keller, era esse o nome da professora que ela própria era surda e muda. E ela é um símbolo importantíssimo. Eu não queria esquecer o nome dessa pessoa nesse momento, porque o programa ouvinte e meus companheiros de mesa é para isso. É uma forma de combate. É uma trincheira da qual eu só abrirei mão a hora que me mandarem embora. Doutora Sandra, a senhora é advogada, bem-sucedida, e é também uma importante ativista dos direitos dos deficientes. Como é que está a jurisprudência? Como a Justiça tem respondido às demandas de respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência? Tem sido positiva ou ainda está atrasada, ou ainda há conflitos aí de natureza social e de pouca compreensão dos direitos dos deficientes? Bom, da Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem notícias de pouca ação ainda, porque a lei entrou em vigor agora em janeiro. Temos a ADI das entidades das escolas privadas e uma recentíssima sobre as empresas de transportes. E eu tive essa notícia agora, semana passada. Contra a lei. Contra a lei.
Isso em termos de Supremo sobre inconstitucionalidade. Se não me engano, é alguma coisa de adaptação de veículos de locadora. Tem mais alguns detalhes que eu, infelizmente, eu ainda não tive tempo de ler inicial tudo. E com relação ao resto, assim, as demandas individuais, com relação à escola privada, pouquíssimo. E os julgados aqui do município do Rio de Janeiro, cada vez não são uniformes. Em termos de Brasil também. A juíza já está no plenário aqui, a juíza. Em termos, eu estou falando de escola privada. De escola pública a gente tem mais coisas e sempre mais a favor da pessoa com deficiência. E agora, em termos de saúde, as outros ramos, não temos ainda do Estatuto da Lei Brasileira de Inclusão, mas a gente tem alguns progressos, sim. A questão do concurso público. Do concurso público, bastante coisa. Mas ainda nada de uma massa muito grande que dê para falar a jurisprudência brasileira, hoje vai assim, não vai assim. Tudo depende também do caso concreto. Esta é uma luta nova, é um novo caminho, né, dentro do respeito aos direitos dos deficientes, assim como teve lutas ruins, lutas que historicamente ficaram marcadas, como a minha luta de Adolf Hitler, que está agora sendo debatida em razão de um proibicionismo. Tudo que é proibicionismo é ruim. O proibicionismo contra as drogas, o proibicionismo que leva à censura, tudo isso é ruim, né? Mas a nossa luta não é ruim, professora. Eu queria, nesses instantes finais, que a senhora desse um recado para os nossos ouvintes, para as famílias que têm deficientes em suas famílias aqui, agradecendo muito a riqueza da sua entrevista. O prazer foi todo meu. É muito bom poder falar e informar, porque a gente sempre fala que falar para quem estuda deficiência, para os ativistas, a gente fala mais do mesmo para as mesmas pessoas. O importante é essa oportunidade de poder falar para todo mundo, né? Porque a deficiência faz parte da condição humana. Nós temos magistrados com deficiência, muitos. Políticos, né? Tem muitos deficientes de alma. Esses não têm cura e a gente tem que combater. Mas aquelas pessoas com deficiência mesmo, aquelas que têm uma boa alma, mas que enfrentam tantos problemas. A deficiência está aí, em todo lugar que a gente vai, a gente tem uma pessoa com deficiência. Então, famílias, ouvintes, respeito, tirem o preconceito. O preconceito é uma máscara que a gente coloca e não consegue enxergar a pessoa além da deficiência. E vamos lutar pelos direitos. O Estado tem a defensoria, tem os advogados que fazem um trabalho também voluntário. Procurem os seus direitos, não deixem de lutar. E a senhora tem algum telefone para dar para os nossos ouvintes, para as pessoas que quiserem procurar? A OAB, não sei se é a senhora não, a OAB, a comissão da OAB. Eu tenho aqui. Então ficamos devendo. Ficamos devendo. Eu posso passar para o próximo programa, com certeza, sim. Agradecemos muito, professora Sandra Kieffer, e agora vamos ao jornal Manchete Online com Enio Paes.